Fala galera, beleza? Vim hoje para poder fazer a primeira de 7 aulas falando sobre as competências do Enem. Então quando o cara olha lá o manual do candidato do Enem, aí vê lá, caramba, tem um montão de habilidade, um montão de competência, o que isso representa? Então nós temos ali várias coisas que fogem à nossa compreensão, até porque muitas vezes o livro didático ele só fala sobre álgebra, geometria, geometria analítica, trigonometria, dentre outros, ok? Então vamos ver o que aparece dentro da competência 1 da prova do Enem. Então a primeira coisa é saber o seguinte, que nós temos que lidar com a compreensão numérica dentro da prova do Enem. Dentro dessa compreensão numérica, fala-se na competência 1 sobre números naturais, números inteiros, números racionais e números reais. Não fala sobre números irracionais, só que dentro dos números reais, nós temos que a definição real é a união de racional com irracional. Então nós temos aqui a compreensão de números que são positivos, o zero, números positivos, negativos e o zero, números que podem ser colocados em forma de razão, fração, e números como os números irracionais, que não podem ser colocados em forma de razão. Então aparece uma raiz de 2, raiz de 3, π, número de Euler, dentre outros, beleza? Então essa compreensão numérica, ela é fundamental, até mesmo para trabalhar com aqueles problemas clássicos da teoria dos conjuntos. Trabalhamos com uniões, interseções, até mesmo trabalhar com as relações de pertinência, quando ele fala sobre pertence, não pertence, contido, não contido, dentre outros, ok? Bem, outra coisa importante é a parte dos padrões numéricos. Dentro dos padrões numéricos, disparado, a progressão aritmética é a parte mais importante desses padrões. Então, a progressão aritmética, a PA, ela normalmente, quando você trabalha com ela, o cara fala assim, nós temos que trabalhar com o termo geral da PA, soma dos termos da PA. Não. Nessa competência, a gente não está ligado à fórmula em si. A gente está querendo saber sobre o padrão numérico. Então, a partir do momento que o candidato percebe que está aumentando de 3 em 3, aumentando de 4 em 4, aumentando de 5 em 5, esse padrão numérico, repetido várias vezes, ele consegue criar uma relação de multiplicação e adição e simplesmente achar o dado que o problema pede. Então, ele não precisa saber uma fórmula específica, basta que ele entenda o padrão numérico. Quando nós falamos sobre esse padrão numérico, nós temos a PA como primeiro membro, como a parte mais importante, só que a gente tem que lembrar também que às vezes aparece na prova do Enem a progressão aritmética de segunda ordem. A PA de segunda ordem é aquela cuja razão possui uma razão. Como assim? Então aqui, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Na PA de segunda ordem, aqui, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, a razão ela vai aumentando. Então nós temos aí que a progressão aritmética de segunda ordem é um padrão numérico um pouco diferente da PA, onde a PA ela tem uma razão, que é um elemento constante, que você vai somando sempre, e na PA de segunda ordem não, só que ela aumenta constantemente, ok? Outra coisa importante dentro desses padrões numéricos, nós temos a sequência de Fibonacci, onde a sequência de Fibonacci é facilmente contextualizável com a parte de biologia, com o cruzamento de coelhos, tem uma série de coisas aí ligadas à sequência de Fibonacci. Outra coisa importante dentro da sequência de Fibonacci é em relação ao número de ouro, ou a razão áurea, onde essa sequência aqui, ela converge ao número de ouro. Então pode ter uma questão falando sobre o número de ouro e falando sobre a sequência de Fibonacci. E por último, pouco utilizada em relação a essa questão de padrão numérico, a PG. A PA e a PG em relação a fórmulas e somatórios vão aparecer lá na competência 5. A gente vai chegar a esse momento, beleza? Bem, aqui eu trouxe outros padrões numéricos importantes para vocês. Nós temos aqui as potências de 11, que dá para ver que elas vão ficar similares ao triângulo de Pascal. Até a quarta potência, exatamente o triângulo de Pascal, depois fica de forma implícita. Vamos fazer uma aula no futuro falando sobre isso. Outro padrão numérico importante também são esses padrões do 11, 111, 1111 elevado ao quadrado. Então nós temos aqui com 2 algarismos do número 1, vai 1, 2, 1. Com 3 algarismos, 1, 2, 3, 2, 1. Com 4 algarismos, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1.
Outra coisa importante também, dentro dos padrões numéricos, são as potências quadráticas do 5, com o final 5. 15 ao quadrado, todo mundo sabe que é 225. 25 ao quadrado, 625. E a partir daí, como é que a gente faz? Então a gente faz o seguinte, a gente pega o primeiro número, multiplica pelo seu sucessor. 3 vezes 4, 12. E o final, 5 ao quadrado, 25. Então se nós tivéssemos 45 ao quadrado, pega o 4, multiplica pelo sucessor. 4 vezes 5, 20. E final, 25. 65 ao quadrado. 65 ao quadrado, pega o 6, sucessor dele, 7. 6 vezes 7, 42. E final, 25. Beleza? É importantíssimo lembrar desses padrões numéricos. Bem, vamos lá. Outra coisa importante dentro da competência 1 é o que nós chamamos de princípio da contagem. O princípio da contagem envolve PFC, fatorial, permutações, arranjos e combinações. É importante saber que dentro do princípio fundamental da contagem não existe a ligação direta com o fatorial. Simplesmente eu posso multiplicar o número de possibilidades, independente de uma ordem decrescente. Então, o primeiro problema que me vem à cabeça em relação a isso é o problema, por exemplo, das placas de carro. Então, nós temos aí que o nosso padrão tem 3 letras e 4 números. Se ele não fala que os números devem ser distintos, 3 letras. Temos 26 possibilidades, 26 possibilidades, 26 possibilidades. 4 números, né? 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Então, nós temos aí que, dentro do PFC, princípio fundamental da contagem, muitas vezes está ligado àqueles problemas onde o cara trabalha com possibilidades de escolha de um prato. Por exemplo, quero montar um alimento. Aí vamos supor que eu quero escolher uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Eu tenho 5 possibilidades de saladas, 12 possibilidades de pratos quentes e 8 possibilidades de sobremesas. Quando você multiplica essas possibilidades, automaticamente você está utilizando o PFC e utilizando a organização de números naturais, beleza? Então nós temos aí, que eu não vou me alongar em relação ao que cada um deles tem, né? Só que é importante lembrar as fórmulas das permutações, dos arranjos da combinação, ok? Então por isso eu deixei aqui destacado. Outra coisa fundamental dentro da competência 1 é a parte de MMC, MDC, produtos notáveis, fatoração e divisibilidade. Lembrar quais são os problemas de multiplicidade comum, de mínimo múltiplo comum e de multiplicidade como um todo, tá? Lembrar quais são os problemas clássicos de MDC. Ver questões que podem cair, produtos notáveis, fatoração e divisibilidade. Vendo o total de números que são divisores e vendo também quem são esses números divisores. Aqui, para finalizarmos, eu botei alguns enunciados que aparecem sempre dentro dessa competência 1. Quando o cara fala sobre para o melhor desempenho, o aluno deverá aumentar o rendimento do estudo em 10 questões, aumentar o tempo de estudo em tantos minutos, aumentar o número de questões em tantas questões por dia. Essas questões de aumento ou diminuição numérica, nós temos aí que é um problema que aparece sempre dentro da competência 1. Outro problema, de acordo com o padrão apresentado, que vai trabalhar justamente com os padrões numéricos. Então, seguindo uma lógica que pode ser algébrica ou geométrica. Às vezes ele trabalha com vários quadrados, vários triângulos. Seguindo essa lógica, quantos palitos nós vamos utilizar na formação da figura tal. Então, esse padrão numérico aqui é importante também. Outra questão. Desse modo, de quantas maneiras distintas, trabalhando justamente com problemas de contagem. Esse problema aqui é um problema que sempre aparece na prova do Enem. E, por último, sendo assim, qual será a próxima vez que eles se encontrarão? Nós temos aí que é um problema de multiplicidade comum. Por exemplo, fulaninho, ele corta o cabelo a cada 30 dias. Ciclano a cada 40 dias. Hoje eles se encontraram no barbeiro. Daqui a quanto tempo vão se encontrar de novo? Pode ser uma sequência lógica ou pode ser um problema de multiplicidade comum. A competência 1 é uma competência riquíssima. Tem várias coisas importantes. É importante saber também escolher o que fazer com prioridade. Dentro da prova do Enem, os problemas ligados diretamente à parte de números, as progressões
Padrões numéricos são prioridades máximas. Além disso, problemas de MMC, MDC e divisibilidade. O que pode deixar para um segundo momento? Toda a parte de análise combinatória, com exceção do PFC, porque o PFC é uma parte que não tem um comprometimento com o fatorial, consequentemente considerado uma parte fácil da prova, beleza? Galera, é importantíssimo você dominar a competência 1. Espero ter sido claro. Grande beijo, até a próxima.